Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Que Lê é Essa, para trazer para vocês detalhes de um tema que está na boca de todo mundo, está na boca do povo, que é a xenofobia. E infelizmente esse tema está na boca do povo, porque na verdade esse é um ódio disseminado a imigrantes, pessoas de outras culturas e até de regiões diferentes. E o problema, na verdade, não é nem quando só temos as agressões verbais, mas quando as agressões verbais se tornam violências físicas, podendo chegar até a um homicídio. E para conversar comigo sobre esse tema, sobre a xenofobia, eu trouxe aqui o professor e promotor de justiça do Paraná, o Dr. Taylor Santana, que vai trazer para a gente mais detalhes e a miudeza do que de fato é a xenofobia. Dr. Taylor, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. É muito importante a gente trazer temas tão obscuros como esse, né? E infelizmente situações que a gente vê crescendo e crescendo absurdamente, não só no Brasil, como no mundo, que é a xenofobia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo, muito obrigado a todos e a todas aqui do canal pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e discutir um tema que infelizmente, como tu bem disse, está na pauta do dia da nossa sociedade e que nós devemos discutir e, sobretudo, criar uma cultura de conscientização, de respeito ao outro, de respeito à outra, de respeito àquilo que é o diferente da sociedade tida como majoritária, para que nós possamos, em verdade, trabalhar sempre com uma lógica de cultura de respeito. Eu sempre falo que se trabalharmos dentro de uma lógica, dentro de uma cultura do respeito, nós não teríamos a imensa maioria dos problemas que nós temos, seja em decorrência de diferença de sexo, de orientação, e orientação nas mais variadas vertentes, de origem. Então, tudo isso se trabalharia, tudo isso se resolveria com uma lógica do respeito. Então, para haver o respeito, precisamos também trabalhar nessa ideia de conscientização. Com certeza. Então, vamos trabalhar aqui alguns temas que envolvem a xenofobia com os nossos espectadores e espectadoras. E doutor, para a gente começar, é bom a gente contextualizar, né? E claro, a gente tem vários aspectos que nos referem à xenofobia e vários casos que nos trazem a xenofobia para muito próximo da gente. Mas eu quero entender de fato o que é a xenofobia. De onde surge esse termo? Bom, a xenofobia, pela questão gramatical, né, se formos estudar a origem da palavra, a origem da expressão, a gente pode fazer um corte do xeno e do fobia. Então, o xeno costuma estar atrelado à origem grega, que é aquela aversão àquilo que é diferente, ou seja, ter aversão a grupos, a pessoas que são tratadas como diferentes, atrelado, obviamente, ao conceito da fobia. Então, xenofobia seria, então, esse trabalho de aversão àquilo que é diferente. Por isso que trabalhamos aqui estes conceitos. Trazendo para uma lógica do dia a dia, então, podemos trabalhar com essa aversão social de alguns grupos, por exemplo, migrantes, e quando falamos de migrantes, é um conceito mais amplo, um conceito mais geral, e acho que é importante o nossa espectadora ter esse conhecimento de que migrante, em linhas gerais, é uma pessoa que se transfere de seu local habitual. E aí se transfere o seu lugar habitual, seja para outro lugar, para outra região, para outro país. E aí a nossa lei, a lei de migração, que é a 13.445, vai trazer definindo um conceito de imigrante, que é a pessoa que vai chegar temporário ou definitivamente aqui no Brasil, e também um conceito de emigrante. Quando falamos da xenofobia, então, nós temos tanto esse conceito de aversão ao estrangeiro, mas também, infelizmente, temos outras vertentes que podemos trabalhar, por exemplo, com a lógica de aversão
a pessoas que são de um mesmo país, mas de regiões diferentes, né? E aqui o Brasil, com dimensões continentais, é um exemplo. Alguns casos que foram citados nas eleições presidenciais no final do ano passado, alguns casos que foram citados recentemente na mídia, no meu estado natal, no Rio Grande do Sul, de aversão também a nordestinos. Então, fatos que não representam uma consciência coletiva, mas que, como nós falamos, é o que decorre da cultura de algumas pessoas isoladamente e que acabam manchando a ideia da cultura do respeito. Exatamente, é muito importante a gente citar isso, né? Que essa disseminação acontece por pequenos grupos ou uma outra pessoa isoladamente. Só que é aquilo, é uma laranja podre no hortifruti. E o objetivo é que essas outras laranjas também não apodreçam. Porque pela disseminação que a gente vê acontecendo, isso me preocupa muito. A gente tem agora, né, uma resposta da SaferNet, uma pesquisa da SaferNet de 2022, que é a Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual, que, assim, o crescimento dos casos de denúncia de xenofobia é, assim, absurdo, absurdo. A gente tem 874% entre 2021 e 2022 o aumento de denúncias. Ou seja, até onde isso vai parar? E na minha opinião, a rede social, ela meio que, não que ela contribui, mas ela deixa o solo mais fértil para esse tipo de acontecimento. E essa é a minha pergunta para você, doutor. Você acha que a rede social tem um impacto nos casos de xenofobia? Nós temos que avaliar alguns aspectos. Primeiro, que muitas pessoas, sobretudo pessoas que desejam fazer o mal, e aí nas mais variadas vertentes do mal, acabam se sentindo mais seguras ou com uma liberdade maior para fazer ou para falar aquilo que diretamente, aquilo que pessoalmente não fariam. Então, a rede social, o celular, o computador, acaba sendo um instrumento fértil para pessoas, como se diz no direito penal, relaxarem os freios inibitórios, deixarem de ter um controle daquilo que teriam nas relações pessoais, daquilo que teriam nas relações diretas. Mas também, acho que é importante também a gente pensar em outros fatores, não só isso, mas também que há uma conscientização da sociedade como um todo, por campanhas de denunciar ou tecnicamente de representar esses fatos ilícitos. Então, fatos que antigamente não chegavam ao conhecimento da polícia, não chegavam ao conhecimento do Ministério Público, hoje têm chegado. E também uma outra questão, que inclusive é objeto da minha linha de pesquisa do mestrado, é a gente entender os mais variados canais de denúncia. Nós temos os canais de denúncia da polícia, temos os canais de denúncia do Ministério Público, temos as ouvidorias, inclusive hoje, nos mecanismos, nos seios empresariais, as próprias empresas, por meio de departamentos de compliance, têm esses canais, essas ouvidorias, para tomarem conhecimento e apurarem violações no próprio seio, no próprio mecanismo empresarial. Quando eu vejo esse número de denúncias crescendo absurdamente, obviamente me traz uma preocupação, mas do outro lado me traz uma conscientização das pessoas em denunciar, porque só assim a gente consegue escandalizar os casos. E na minha opinião, essa Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet vem para auxiliar a população e mostrar às autoridades, como você muito bem disse, os promotores, policiais e outras autoridades, de que de fato nós temos um problema que está enraizado, mas que ele está sendo denunciado. Algo precisa ser feito. Isso. Então, é importante que a gente sempre tenha esse duplo viés interpretativo. Claro que a internet é um território fértil. Claro que é um solo fértil para as pessoas liberarem várias vezes alguns sentimentos ruins, péssimos que elas têm e causar dano a outras pessoas. Antes não se tinha isso. Se a gente for avaliar as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, as manifestações eram totalmente diferentes.
ou até mesmo nossa infância, quem é daqui da década de 80, começo da década de 90, na nossa infância ainda não tinha isso. Nós estamos pegando essa transição. Só que, ao mesmo tempo, claro, tem um crescimento dos fatos, e junto com isso, o aparato estatal, polícia, Ministério Público, centrais de denúncia, teve que se adaptar a essa nova realidade da criminalidade. Então, como a gente vê, quando a gente dá lá de direito penal, o direito penal deixou de ser o direito penal do livro que a gente via do Caio, do Tício, do Mélio, para quem é da área jurídica aqui, cometendo crime patrimonial e cometendo crime de homicídio. Essa é uma criminalidade tradicional. Hoje, nós temos outras formas de externalizar a conduta criminosa. E, junto com isso, polícia, Ministério Público, ouvidorias tiveram que se estruturar no combate disso. Então, há um aumento da criminalidade? Sim, mas também há um aumento dos meios de investigação e de repressão a esse tipo de condutas ilícitas. Doutor, quando você me traz esse tema com essa abordagem mais ampla, eu quero te questionar o seguinte: a gente trata agora muito de injúria racial, racismo, mudanças nas leis que tratam desses temas, a própria misoginia. Tudo isso pode ter alguma interlocução com a xenofobia? Sim, isso tudo tem a ver com essa cultura ou ausência de cultura, que eu prefiro trabalhar, essa ausência de cultura de respeito ao outro, essa ausência de cultura de respeito à diferença. E quando a gente conversa aqui sobre o racismo, sobre a injúria racial, sobre os crimes que envolvem isso, se me permite, é importante que a gente sempre refira que teve uma alteração legislativa relativamente recente, agora de janeiro do ano de 2023, a Lei 14.532, tá? De 11 de janeiro. Nós temos como que era a previsão normativa, o que se trabalhava? Bom, basicamente nós trabalhamos com um dispositivo constitucional, que lá no artigo 5º da Constituição, para quem não é do direito, mas está nos assistindo, o artigo 5º da Constituição é o artigo mais importante, ou um dos artigos mais importantes, quando a gente trata aqui de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Se um leigo vai abrir a Constituição, abre o artigo 5º, que você terá uma boa ideia de quais são os direitos e garantias fundamentais do cidadão para o Brasil. Um dos incisos, um dos dispositivos fala para nós o seguinte, que o racismo constitui um crime. E é um crime que não se sujeita à fiança e que não se sujeita à prescrição. E também, junto com isso, deve ser punido com uma pena de reclusão. Tá? Antes dessa alteração legislativa, da 14.532, nós tínhamos uma previsão de injúria racial no Código Penal, e quando se fala em injúria, a gente está falando de um crime contra a honra subjetiva, a impressão que aquela pessoa tem dela mesma. Ou seja, você está afetando aquela pessoa na sua individualidade. Isso aqui é um ponto de extrema importância para a gente entender a relevância da alteração legislativa. E também se tinha um crime lá na lei de preconceito, na 7716 de 1989, que referia ao racismo propriamente dito. E aí o racismo não seria a exclusão, não seria o preconceito direcionado àquela pessoa na sua individualidade. O racismo se refere àquela coletividade de pessoas como um todo que está marcada por aquela mesma característica que é objeto da discriminação. Só que o que aconteceu, Léo? Aí se verificava o seguinte, vários casos, que se a gente avaliasse na Espanha, que se a gente avaliasse em Portugal, se a gente avaliasse em outros países, seriam tratados como racismo, com o rigor do racismo. No Brasil, por essa diferença legislativa, nós tínhamos, por exemplo, alguns casos envolvendo
Vou dar aqui um exemplo bem simples do dia a dia. Esses casos envolvendo jogadores de futebol, casos de racismo em estádio, que acho que para nosso ouvinte é o melhor exemplo prático. Esses casos, se praticados na Espanha, se praticados em Portugal, na Europa, eram tratados como racismo, com o rigor do racismo. Aqui no Brasil, até essa alteração legislativa, era tratado na injúria racial. Por quê? Porque feria diretamente a individualidade daquele cidadão, não afetando o tipo penal, não incidir no tipo penal de racismo. Resumo da ópera, para não estender aqui nossa conversa, resumo da ópera, havia um tratamento, uma proteção insuficiente aos lesados por aquela conduta. Então, por isso, agora, veio essa alteração legislativa, a 14.532, e fez o seguinte: a prática da injúria com contexto racial sai do Código Penal, sai do 140, parágrafo 3º do Código Penal, e vai para dentro da lei de preconceito. E é tipificado, então, como uma espécie de racismo essa injúria racial. Então, não tem mais necessidade de haver uma interpretação por parte de doutrinadores, não tem mais necessidade de haver uma interpretação extensiva por parte de tribunais, e se encerra essa discussão. Prática de crime de injúria racial vai ser considerado uma espécie de racismo, agora por meio da lei. E com isso, incidem todas as consequências, todos os consectários do que nós falamos no texto constitucional. Ou seja, a mesma rigorosidade que a gente tinha na lei do racismo, agora ela se aplica também à lei da injúria racial. Isso, esse rigor que o próprio legislador constituinte, ou seja, que a própria Constituição de 88 exige nessa conduta repugnante de racismo. Ou seja, inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Certo. E doutor, essa lei 14.532 é a mesma que ampara as vítimas de xenofobia? Aqui nós podemos trabalhar, e aí com esse conceito da xenofobia como a aversão à diferença, como a aversão àquilo que não pertence ao meio dominante, nós podemos sim trabalhar esses casos de xenofobia dentro da lei de preconceito, dentro dessa lei 7716, que foi alterada agora em 2023 pela 14.532. E por que que a gente pode trabalhar, Léo, nesse caso aqui, com essas diferenças e com essa punição do desrespeito à diferença dentro dessa lei do preconceito? Porque nós trabalhamos nestes tipos penais com o menoscabo, com o menosprezo decorrente, então, de uma diferença de raça, de cor, de religião, de etnia, de procedência nacional. Então, esses casos que envolvem essa conduta criminosa envolvendo esses bens jurídicos, essas condutas, vão se enquadrar aqui como xenofobia. Certo. Então, só para a gente ambientalizar quem está nos assistindo, se eu sou uma vítima de xenofobia, não existe a lei da xenofobia como a lei do racismo. Existe a lei do preconceito, que é onde o meu agressor vai ser equiparado, é isso? Isso que é importante que quem nos escuta, que quem nos ouve aqui no canal, Léo, entenda. Nós temos uma previsão normativa, nós temos uma previsão legislativa que é mais ampla, que é a Lei 7716. Maravilha. Essa Lei 7716 traz crimes de preconceito. E o preconceito não se baseia apenas na cor da pele. O preconceito, com base nessa lei, pode ter outras fontes, todas elas devendo ser recriminadas, todas elas devendo ser objeto de tutela e de repressão por parte do Estado. Certo. Inclusive, a gente viu, infelizmente, né, nessas últimas eleições do ano passado,
as piadas com nordestinos, né? Essa discriminação, esses ataques. E aí, doutor, me vem na cabeça uma coisa que parece, sabe o quê? Que é nós contra eles, né? Parece que nós estamos divididos, o que não é uma realidade, certo? E aí, quando eu penso nisso, nordestinos, sulistas, nessa discriminação regional, eu vou te trazer uma pergunta que pode ser um pouco delicada, mas eu quero entender o seu ponto de vista nesse nosso bate-papo. Muitas vezes eu vejo que as piadas com nordestinos é tratada como xenofobia. De fato, existe um desgosto da população quando vê isso. Já quando a gente traz para o sul, essa xenofobia contra os sulistas é uma piada. Então é meio que inverso, sabe? A gente tem várias pessoas em redes sociais e pessoas muito bem reconhecidas nas redes sociais, os famosos influencers, tratando piadas contra sulistas e tudo vira de fato uma piada e não uma tratativa criminal da xenofobia. Como você vê isso, doutor? Isso tudo faz parte de um contexto de divisão que não se restringe somente às questões de local. Quem nasceu no Sul, quem nasceu no Sudeste, quem nasceu no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Isso é uma questão que é muito mais ampla e infelizmente acontece no nosso país, que é essa divisão ideológica, essa divisão, essa infeliz divisão de ser o nós contra eles. Quando, em verdade, nós precisaríamos, para resolver os problemas do país, numa perspectiva mais ampla, de não ser o nós contra eles, mas ser o nós mais nós, porque somos todos brasileiros e a busca que se tem, em verdade, é uma busca pelo desenvolvimento do país como um todo, que isso será favorável a todos. Tá? É importante, né, quando a gente refere aqui do crime, a doutrina e a jurisprudência têm entendido o seguinte: olha, quando a gente fala de procedência nacional, a gente não restringe somente ao estrangeiro. Acho que esse é um fator importante que a gente trabalha. Não restringe ao estrangeiro. Então, não é o preconceito que se tem do brasileiro em relação às pessoas de outro país. Isso se refere a questões de procedência regional também. Ou seja, o preconceito que se tem contra o nordestino, o preconceito que se tem contra o sulista, o preconceito que se tem de uma região em relação a outra. E também uma parcela considerável dos doutrinadores, das pessoas que estudam o direito, também sugerem o seguinte, que dentro de um mesmo estado, ou seja, atualmente resido no Paraná e sou natural do Rio Grande do Sul, suponhamos um preconceito à capital contra o interior ou do interior contra a capital. Tudo isso pode se amoldar nesse odioso preconceito. E é o que eu sempre falo, com os amigos, nas salas de aula, no meu trabalho como promotor de justiça. Tudo isso deriva, mais uma vez, da cultura do desrespeito, da cultura de não respeitar a diferença, da cultura de não respeitar o outro. Se todos nós reconhecermos no outro a mesma coisa que esperamos que o outro reconheça em nós, o mundo seria muito melhor, o mundo seria muito diferente. Dar o respeito que você espera receber resolveria uma imensa parcela dos nossos problemas. E doutor, você acha que esse problema estrutural da xenofobia, ele vem da base? Vem de uma falta de educação, talvez de uma estrutura familiar? De onde você acha que pode surgir esse problema? Você me respondendo isso, eu já vou pegar um gancho com uma outra pergunta. Se de fato pode ser um problema da base, como ensinar as nossas crianças e adolescentes sobre os impactos negativos da xenofobia? Esses problemas que nós temos na sociedade como um todo, de desrespeito, me parece que são questões que, de fato, nós podemos, não só podemos, como devemos resolver por meio da educação.
E não adianta, porque me parece que quanto mais estrutura educacional nós temos, quanto mais cultura nós temos, melhor nós conseguimos conviver com a diferença, melhor nós conseguimos conviver com o outro. Então, isso é basilar, isso me parece que necessita ser trabalhado desde o começo, não só na escola, mas também nas questões sociais e nas questões familiares. E aqui entra a importância, né, da construção de redes de atendimento nos municípios. Falo aqui como alguém que é promotor de justiça de entrância inicial, ou seja, que trabalhamos em pequenas cidades no interior, cidades de 10, 20 mil habitantes. Então, a importância de estruturarmos essas redes de proteção, essas redes de atuação integrada na infância, a importância de promotores, de promotoras, de defensores, de defensoras, delegados, delegadas, OAB, estarem presentes nas escolas, palestrando, debatendo, levando para o ambiente escolar uma ideia de que o outro, como eu disse aqui mais de uma vez, de que o outro, embora seja diferente de mim, merece o mesmo respeito, merece o mesmo reconhecimento. Porque eu sempre penso uma coisa, olha, assim como tu pode tratar o outro de um modo diferente, porque ele é diferente, e menosprezá-lo por ser diferente, isso também pode ser uma moeda inversa. Com certeza. Então, a cultura de respeitar o outro com as suas diferenças e dar o mesmo tratamento que a gente esperaria receber. A gente teve um caso bastante atual, que é da Raíssa, uma jovem de 36 anos que mora nos Estados Unidos, e aí a agressão verbal ela migra para a violência física. Ela estava no trânsito com uma moça que foi identificada como Michele, de 45 anos. Elas têm ali uma breve discussão por um motivo banal, provavelmente, e a Michele trava o carro da Raíssa e simplesmente sai do carro e começa a agredir a garota brasileira. Então, eu estou tentando trazer esse cenário só para a gente mostrar que, sim, acontece dentro do nosso país, mas também acontece fora do nosso país para com a nossa população. Isso aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. E aí a Raíssa, ela é espancada, porque ela vai para o hospital com lesão no rosto, né, dentes, boca, costela, enfim, costas. A moça simplesmente traz todo esse ódio ao imigrante, inclusive através da fala, para a violência física. Diz que volte para o seu país, aqui é a América, ela ainda cita as siglas e começa a desferir esses golpes contra a brasileira. Então a gente vê que, assim, no meu ponto de vista, doutor, a gente vive numa sociedade que parece estar muito saturada, sabe? O copo de água está transbordado já e a gente não consegue mais entender o que de fato vale a pena e o que não vale a pena ser feito. Numa situação dessa, acontece xingamento, fica na agressão verbal, vai cada um para o seu lado. A partir do momento que vira uma violência física, e aqui a gente não tem um caso de homicídio, mas podemos ter, aí sim o problema é muito maior, né? Porque a gente vê que de fato uma situação que no meu modo de ver é muito simples de ser resolvida, acaba se tornando uma violência que machuca muito. Eu não estou dizendo só de machucados físicos do corpo, não, que machuca psicologicamente, machuca uma família e machuca uma sociedade. Exato. E como nós vínhamos conversando, esse tema que envolve o ciclo de violência, ele não se restringe às situações de violência doméstica, de violência doméstica familiar contra a mulher. E o que é o ciclo de violência? É a evolução da escalada da violência, que começa lá com palavras ofensivas, com agressões verbais, e que vai evoluindo. Então, mais uma vez, a importância da conscientização e de muitas vezes, quando se começa uma discussão verbal, a gente ter
a inteligência, a maturidade emocional de entender que ir para o confronto, de entender que ir para o conflito pode fazer com que a gente crie uma situação ainda pior do que aquela. Né? Entender, ter uma ideia de que vários fatos a gente, em vez de tentar resolver com as próprias mãos, é importante que a gente leve ao conhecimento das autoridades públicas, para que não se crie, então, uma situação ainda maior de violência. Por exemplo, se alguém pratica um ato de violência verbal contra ti, e aqui estamos falando de xenofobia, né, em resumo, na nossa conversa. Se tu naquele afã, naquela situação de violência, reage, vai para cima, tenta responder a um ato que foi errado, muitas vezes tu pode ser agredido de outra forma, porque a pessoa que já está predisposta a agredir alguém verbalmente por um motivo tão ignóbil, que é não respeitar a diferença do outro, Exato. essa pessoa pode estar disposta a qualquer outra coisa. Então, muitas vezes a gente entender que aquela pessoa está errada, mas não tentar ir para cima, não tentar fazer um retorno imediato, pode ser, de fato, uma atitude mais racional e que evite que a pessoa se coloque numa situação de violência ainda maior. Que não seja só a violência verbal, mas ir para uma situação de violência física. E aqui é bom a gente ressaltar que nós não estamos defendendo a violência verbal, mas que caso Isso. haja uma violência verbal, ela não migre para uma violência física, que é um cenário muito pior. Muito pior, porque é quando o ódio toma conta da pessoa e ela descarrega aquela discriminação, né, nos braços. E aí se torna um cenário muito mais complicado. Inclusive, isso que a gente citou no meio da nossa entrevista sobre as denúncias, as pessoas estarem falando mais sobre a xenofobia. Mais uma vez, eu citar um caso, inclusive nos bastidores a gente estava conversando, doutor, se quiser trazer brevemente o seu relato, né? Agora mesmo, nesse mês, se não me engano, dia 16 de maio, estudantes brasileiros organizaram uma manifestação na Universidade de Lisboa contra um estudante e conselheiro da Faculdade de Direito que disse que os estudantes brasileiros não teriam capacidade intelectual e deveriam ser apedrejados, né? Então, isso é muito terrível, porque a gente pega uma Universidade de Lisboa, que é, vamos dizer que é o sonho de muita gente que estuda direito, vamos dizer assim, uma faculdade renomada, então muitas pessoas jovens gostariam de estar nessa faculdade, e a gente pega um caso desse que traz para a população brasileira, que é bem grande, inclusive, na faculdade, esse cenário. Até nós conversamos nos bastidores aqui, eu voltei há cerca de 30 dias da Universidade de Coimbra, também em Portugal, no geral, a receptividade que se tem com o brasileiro é a mesma história da laranja podre. E, no geral, a receptividade que se tem com o brasileiro, que se tem com o estrangeiro, é muito boa. São respeitosos, as pessoas da universidade nos atendem com carinho, com atenção, disponibilizam tudo que for necessário para a gente estudar, fazer nossas pesquisas. Claro que são fatos que não condizem com o que a maioria pensa, mas é sempre importante que, assim como infelizmente acontecem esses atos aqui no Brasil com relação aos estrangeiros, infelizmente esses atos também se repetem no exterior, só que dessa vez com brasileiros figurando como vítima, e seja nos Estados Unidos, seja esses casos de Portugal. E muitas vezes, na realidade portuguesa, tem algumas pessoas, minoria, que acabam tendo essa diferença de tratamento com o brasileiro, até com base no que nós conversamos. Aqui em Portugal a educação funciona de tal modo, a conversão dos créditos, dos títulos para fins de nota funciona de tal maneira. E se comenta, claro que fatos que não são regra, mas se comenta, sim, e infelizmente, de ter esse preconceito, né, com estudantes estrangeiros em alguns locais, justamente porque algumas pessoas, minoria, estariam entendendo
que essas pessoas estariam lá roubando vagas que seriam deles portugueses. Então, o que acontece? Infelizmente, os atos não se restringem a um só lugar, essa cultura deveriam não existir em lugar nenhum, né? Mas, infelizmente, essa cultura de aversão ao diferente, àquele que não pertence à sociedade majoritária, acaba se refletindo, né, no mundo como um todo, tendo esses episódios lamentáveis. Com certeza. Só para a gente finalizar esse assunto, olha aqui a notícia. Em 2022, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial Portuguesa apontou um aumento de 505% dos casos de xenofobia contra brasileiros no país. Ou seja, essa crescente é mundial, né? Quando eu trouxe os primeiros dados lá do nosso território brasileiro, quando a gente puxa para o território português, eles são praticamente parecidos. Então, e isso deve provavelmente também ter uma crescente na América, enfim, em outros lugares, porque de fato as pessoas estão entendendo mais o que é xenofobia, estão tratando esse nome com mais carinho, e o carinho que eu quero dizer é entendendo mais o que é, trazendo para a realidade e também se atentando no fato de a xenofobia não é bacana. Isso. E entendermos que o conhecimento é libertador, né? Com Eu certeza. acho que uma expressão que vem da pedagogia, mas que ela é socialmente aplicável em todas as áreas. O conhecimento nos liberta. O conhecimento nos traz noção dos nossos direitos e dos nossos deveres na qualidade de cidadãos, né? Então, nós temos o direito de ser respeitados, mas nós também temos o direito, na mesma proporção, de respeitar aquele outro, de respeitar o nosso cidadão. E uma questão que eu acho importante, tendo experiência recente das universidades de Portugal, sobretudo de Coimbra, como comentei contigo, as universidades portuguesas, e falo do caso de Coimbra, nas próprias linhas de pesquisa do direito, elas têm se preocupado muito com o estudo do compliance. Compliance, que é basicamente cumprimento normativo, integridade. Então, essa lógica do que se aplica para o outro, do que se aplica para as empresas, para as entidades públicas, as próprias universidades têm desenvolvido. E as universidades em geral, com os seus canais de denúncia, com as suas centrais de denúncia, dentro do próprio seio da universidade, para narrar essas situações de aversão ao estrangeiro, para narrar essas situações de violência sexual, por exemplo, praticada por pessoas do corpo docente ou por pessoas da universidade em face de alunos, em face de pessoas que se encontram na universidade. Então, tudo isso faz parte também das linhas de pesquisa da universidade, mas que se tem aplicado no dia a dia. Então, o direito na prática. Muito bom. Maravilha. Doutor, esquecemos de alguma coisa em relação à xenofobia? Com relação à xenofobia, me parece que não. Nós conversamos aqui sobre vários pontos que nós tínhamos tratar, que queríamos tratar, né? Acho importante a gente só tratar aqui de algumas alterações da Lei 14.532, se me permitir, Por favor, o que espaço são aqui é seu. alterações pontuais, mas alterações extremamente relevantes. Tá? Por exemplo, nós falamos lá dos casos esportivos, do racismo praticado em ambiente esportivo. Tá? Nesse caso aqui, tem uma previsão específica na lei de suspensão do direito de participar dessas atividades esportivas agora, caso alguém esteja envolvido nessa prática nefasta, nessa prática indevida. Também, uma outra questão aqui que nós temos uma incidência, infelizmente, temos uma incidência do racismo recreativo, que é fazer piada de mau gosto, de péssimo gosto, envolvendo questões raciais.
Isso aqui não entra, de acordo com a própria lei. Precisa vir uma lei para dizer isso no Brasil, mas infelizmente é o caso dessa cultura do desrespeito, mais uma vez falando, Uhum. que esse racismo recreativo não só não entra no âmbito da brincadeira, o famoso animus jocandi, que nem se fala no direito penal, não entra como brincadeira, não entra como recreação, e além de tudo, a pena é mais grave caso alguém pratique este crime. Então, me parece que são dois pontos que devemos levar para a vida, Com certeza. entender do racismo em eventos esportivos, que eu acho que a pessoa pode, inclusive, ficar sem poder participar desses eventos e que não existe a figura do chamado, aspas, racismo recreativo. Isso aí, se alguém praticar, responde pelo crime de racismo e ainda a pena é mais alta. E doutor, qual é a pena de reclusão? A pena de reclusão de qual tipo penal, por favor? Do racismo Do e a racismo? partir das novidades. A pena do crime de racismo, se a gente pegar lá o artigo 20, tá? O artigo 20 traz uma pena de 1 a 3 anos e multa, Uhum. e nós temos essas causas de aumento de pena, causas que tornam o crime mais grave. Por exemplo, no artigo 20 tem uma disposição que fala para nós que se o crime for praticado em contexto de atividade esportiva, a pena pode ser de 2 a 5 anos. Tá? Certo. E num caso de um crime de xenofobia, que aí é constatado a lei do preconceito, tem pena de reclusão, doutor? Sim, tem a pena de reclusão também. Nós vamos poder enquadrar aqui essa conduta dentro aqui da nossa lei do preconceito, que é a 7716, Uhum. com essas alterações trazidas. Aí nós vamos ter que verificar se a nossa conduta vai se amoldar lá no crime de injúria, que foi trazido para dentro da lei do racismo, ou lá para o tipo penal do artigo 20. Tá? Esse tipo penal aqui da injúria envolvendo questões raciais, também tem uma pena de 2 a 5 anos. E aí, transportando isso para uma realidade nacional mais recente, os próprios alguns tribunais, alguns estudiosos do direito têm sustentado o seguinte, que nesses casos aqui, por ter uma previsão constitucional de um tratamento mais gravoso quando envolve racismo, nós não poderíamos ter uma solução negociada deste caso, ou seja, não poderíamos ter, por exemplo, um acordo de não persecução penal, em que a pessoa cumpriria algumas condições estabelecidas pelo promotor de justiça e ficaria, após isso, com a sua pena extinta. Nesses casos aqui, não. Se alguém cometer um crime de injúria racial, por exemplo, que agora está no rol dos crimes de racismo, essa pessoa vai responder a um processo criminal, vai ser denunciada pelo promotor de justiça, vai ter que constituir advogado. No final, havendo uma sentença condenatória, tem que cumprir essa pena e também fica com antecedentes criminais registrados na sua ficha. Maravilha. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nosso canal aqui está de portas abertas. Creio que em breve conversaremos, talvez sobre um outro tema ou talvez um caso que você seja o promotor. E mais uma vez, estamos de portas abertas para o que você precisar. Fico à disposição aqui de vocês. É um prazer, Léo, tá discutindo sobre um tema que infelizmente está na pauta do dia, mas que é necessário a gente debater, discutir, formar uma convicção a respeito disso, formar conhecimento a respeito disso, porque só assim nós poderemos reforçar essa ideia de respeito à diferença, de respeito ao outro, para convivermos de um modo harmonioso em sociedade. Tá? Então, fico à disposição de vocês para eventuais debates de outros temas e eventuais conversas também. Um grande abraço. Muito obrigado. Maravilha. Fica aqui o meu pedido. Vamos aprender
a viver com a diferença. Gente, a diferença do outro pode nos ensinar muito. Antes de finalizar, quero deixar meu abraço a todos os nordestinos, sulistas e outros regionais. Muito obrigado pela sua participação. Hoje eu conversei com o professor e promotor de justiça do Paraná, Dr. Taylor Santana, trazendo o tema xenofobia. Nossas redes sociais estão à disposição e nosso e-mail op@medialand.com também está de portas abertas. Qualquer coisa, estamos por aqui. Um abraço e até a próxima semana com mais um Que Lê é Essa. Tchau, tchau.